Olá, cancerianos, como vocês estão? Vamos para a nossa leitura do ano de 2021. Espero que vocês tenham passado esse 2020 bem, ou pelo menos bem na medida do possível, né? Já que foi um ano bem diferente, né? Vamos dizer assim, um ano bem diferente. E aí, preparados para 2021? Temos que estar, né? Como que vai ser essa leitura? No final de toda a leitura eu vou tirar uma carta desse baralho, é um baralho só de mandalas, vou ler a mensagem que vem no livro junto com esse baralho. A leitura principal vai ser feita com este outro baralho, eu vou tirar uma carta para cada tema, vou falar de cada carta isoladamente considerada, mas também vou fazer cruzamentos e aí a gente tem outras informações, né? E agora, inicialmente, com o tarô do Osho, eu vou tirar uma, duas ou três cartas para uma mensagem inicial, tá? Essa leitura é válida para os cancerianos de Sol e Ascendente, ok? Quem quiser fazer leituras comigo, inclusive se quiser fazer uma leitura como essa, só que personalizada, né? Todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Câncer 2021. Vamos lá. Signo de Câncer, ano de 2021, uma mensagem inicial para os cancerianos. Momento da colheita, comparação. Isso aqui é um 5 de espadas, né? 5 de espadas no tarô tradicional é uma carta que fala, às vezes fala de orgulho, às vezes fala de uma energia assim um pouco teimosa, sabe? Uma certa teimosia, um certo orgulho. Mas aqui, a despeito desses 5 de espadas, né, tem aqui uma colheita chegando. E para muitos isso pode ser a um nível material, né? Alguma colheita material, né? De trabalho, de dinheiro. Vamos tirar mais alguma carta, vamos ver. 3 de paus. Abundância, uau, isso realmente tem a ver com a sua vida material, tá? Então, o que é a vida material? Trabalho, dinheiro, seu corpo, a sua casa, enfim. Mas aqui eu acho que tem a ver com trabalho e dinheiro, principalmente, né? Então, como eu disse, a despeito desses 5 de espadas, que não é lá uma energia mental porque espadas tem a ver com a nossa mente, tá? Não é lá a melhor carta para se sair, né? Mas o que vem aqui é abundância, é prosperidade, é colheita, né? Tá chegando aqui um momento. Esse 3 de paus aqui chama-se o experienciar, então você experienciar essa colheita, essa abundância, o rei de ouros aqui chama-se abundância, né? O 3 de paus no tarô tradicional é uma carta que sugere uma espera, mas é uma pequena espera, uma pequena expectativa, tá? Então, pode haver essa espera ainda, mas não é, né, nada demorado, não, tá? Nada muito longo, não. Agora, durante esse período de espera, seria bom que vocês alimentassem pensamentos mais positivos, tá? Tô falando isso por causa do 5 de espadas que tá aqui. Nesse tarô, o 5 de espadas chama-se comparação. Então, cuidado com comparações, né? Não ficar se comparando com outras pessoas, principalmente, né? Ah, fulano conseguiu uma coisa e até hoje eu não consegui, coisa desse tipo, né? Coisas desse tipo. O seu momento tá chegando, tá? É mais ou menos isso que tá falando aqui. Então, pra quê, né? Ficar aqui no 5 de espadas. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos lá. Câncer 2021. Uma carta para cada tema.
Fundo da leitura, Rainha de Espadas. Aqui O que é a energia da Rainha de Espadas? A Rainha de Espadas é alguém que age mais pela razão do que pela emoção. Não é que ela não tenha sentimentos, mas ela realmente é mais pautada na razão. E aqui são vocês, né, com essa atitude, tá aqui no fundo da leitura. Essa atitude mais racional é uma atitude de foco também. Olha como essa rainha de espadas é focada, né? Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer também. É um arcano da corte, pode representar uma pessoa na vida de vocês para alguns? Pode ser, tá? E se tá aqui no pano de fundo é porque tem alguma importância, né? Mas aí é só para alguns, tá? Principalmente aqui essa rainha de espadas representa vocês. Vamos lá. Casa 1 fala de vocês. Como que vocês estão? Toda leitura fala de vocês, óbvio, né? Mas aqui eu quero falar assim, a casa 1 fala de vocês no sentido de como que vocês estão se mostrando, como as pessoas estão te vendo, tá? E vem aqui um as de paus, uma energia de impulso, uma energia de um novo começo, uma energia de entusiasmo com alguma coisa também, né? O as de paus é uma faísca, né? É uma energia de fogo, por isso que eu falei aqui da questão do impulso bem forte, o entusiasmo, né? O fogo, a criatividade muito em alta também. E tudo isso que eu tô falando aqui, vocês estão passando essa mensagem, essa imagem, né? As pessoas estão percebendo isso em vocês, esse entusiasmo, esse fogo, essa paixão, essa vontade, essa criatividade. Essa carta aqui, o As de Paus, né? O naipe de paus é o naipe do fogo, tem a ver com a nossa centelha divina também, então conexão espiritual também. Essa carta aqui no tarô do Osho chama-se a fonte, né? Então, conexão com a fonte. Então, tá bem bacana para começar aqui. Mostra também vocês começando esse ano de 2021 entusiasmados com alguma coisa. Pode ser com alguma coisa nova para alguns, tá? Mas tem uma questão aqui de entusiasmo. Vamos deixar aqui por enquanto. Vou falar de cada carta, como eu disse, mas depois a gente vai fazer cruzamentos, tá? Casa 2 fala de finanças, fala de dinheiro. E tem aqui uma energia de luta. 5 de paus. Aqui pode ser a sua própria relação com o dinheiro, né? E aí vale a pena refletir um pouco sobre esse 5 de paus. Seria mais interessante que a sua relação com o dinheiro fosse mais harmoniosa, vamos dizer assim, né? Porque o 5 de paus é uma carta que, quando eu olho para essa carta, me dá uma sensação de desordem, né? Não quer dizer que isso vai durar o ano inteiro, tá? Tem muita água para rolar aqui nessa leitura ainda. Mas, a princípio, essa carta me dá essa sensação de alguma desordem, de alguma luta, de alguma disputa, né? Pode ser você, para alguns, né, tendo que matar, não tem aquela expressão, matar um leão por dia, né, para conseguir dinheiro, para alguns. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura dessas duas cartas em conjunto que me chama a atenção também, tá? Mas o 5 de paus mostra que vocês realmente lutando para conseguir algo, né, lutando aqui pela questão financeira, pela questão do dinheiro, tá? Para a maioria, tá? É uma leitura geral, tenha em mente. Se isso aqui não é para você, não é para você. Continua vendo a leitura que pode ter outras mensagens, tá? Mas tem essa questão aqui de luta, né? Lutar pelo dinheiro, lutar para conseguir dinheiro, né? O 5 de paus, gente, as cartas de número 5, de uma forma geral, dos arcanos menores, são cartas que são ligadas a crenças limitantes. Então, uma crença limitante associada ao 5 de paus é justamente a de que eu tenho que lutar muito, me esforçar muito para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Ou seja, o dinheiro não pode vir, né,
de forma fácil, de forma fluida, de forma tranquila, sem que eu tenha que me esforçar e lutar tanto. Isso é uma crença limitante, tá? Então, vale a pena pensar nisso também. Eu falei que me chamou a atenção as duas cartas em conjunto, porque são duas cartas de paus, né? Juntas elas formam o seis de paus, que é uma carta de vitória, de superação, de conquista, de reconhecimento, o que é bacana, né? Mas ele ficou implícito aqui, tá? A princípio, o que nós temos aqui na casa 2 é uma energia de luta. O 5 de paus não tá falando aqui que você vai perder, nem tampouco que você vai ganhar, embora tenha saído um 6 de paus implícito aqui, podendo falar de ganhos, tá? Mas o que vem aqui, principalmente, é a energia da luta. E questionem-se a questão aqui da crença que eu falei, tá? Casa 3. Casa 3 fala de comunicação. Como vocês estão se comunicando, com quem, sobre o quê. Enfim, casa 3 também fala de como que vocês vão se mostrar, né? Assim como na casa 1, como as pessoas vão te ver. Só que aqui mais especificamente no que toca à questão da comunicação. Vem uma carta de ouros aqui, que essa carta fala muito do dar e do receber, fala da energia da generosidade e da gratidão. Então é bem interessante esse seis de ouros aqui, porque aquilo que você transmite com a sua fala pode te trazer algum retorno. E para alguns, esse retorno é realmente um retorno material, financeiro, né? Então você se comunica, você se doa através da sua comunicação e recebe algo em troca, né? Justo aqui temos a balança. Um tema importante desse ano também pode ser justamente essa questão de equilibrar a balança, a questão material, já que estamos aqui numa carta de ouros, né? A questão material, a vida material, o trabalho, o dar e o receber sendo um tema importante, né? Na sua comunicação nesse ano. Como eu já disse, a comunicação podendo ser rentável para alguns, para a maioria, né? Para a maioria das pessoas que assistem essa leitura, assistem o meu canal, é uma egrégora, né? Essa carta, como eu disse, ela fala muito de generosidade e de gratidão, né? A energia da generosidade, da ajuda, né? Então, você podendo ser alguém que ajuda outras pessoas e vice-versa, pessoas que te ajudam também, aqui é um nível da comunicação, né? Então, quando a gente fala de ajuda com comunicação, vem muita energia de professor, de terapeuta, né? Você pode ser um profissional dessas áreas, mas também você pode ser alguém que é beneficiado por profissionais dessas áreas, né? Então, se você for fazer uma terapia, uma análise, se você for fazer algum curso, né? Porque essa casa 3 também favorece pequenos cursos, né? Seja você a pessoa que vai aprender, seja você a pessoa que vai ensinar, tá? Favorece. Inclusive, favorece aqui o retorno, como eu disse já, trocentas vezes financeiro, né? Casa 4. Casa 4 fala da casa mesmo, local onde você vive, pessoas com quem você convive na sua casa, e é uma casa que fala da família de origem também. Aqui vem um 5 de copas. Esse 5 de copas geralmente é uma carta que pede uma mudança de foco, né? Porque o personagem aqui da carta tá de luto, tá cabisbaixo, tá olhando para alguma coisa que não deu certo no passado, tá? Assim, essa carta me remete um pouco ao passado, a questões que aconteceram no passado e que podem
não ter dado muito certo, e aí essa carta tá pedindo para você mudar o foco, né? Não trazer mais essa energia para dentro da sua casa física, né? Imóvel onde você mora, o seu templo interno também, e não trazer essa energia para dentro da sua família também. Agora, isso pode ser uma energia atual também, né? Do tipo, acontece algo nesse ano e que pode te deixar triste, né? Pode ser também, tá? Mas normalmente eu associo isso aqui com o passado. Alguma coisa que aconteceu no passado, que pode ter trazido alguma tristeza e que você ainda está trazendo, né? Ainda está apegado a essa questão que aconteceu no passado até hoje, né? Então essa carta, ela pede essa mudança de foco, né? Faça o seu luto, sim, mas saiba o momento de encerrar o luto e olhar para as outras coisas positivas que tem ao seu redor. Essa energia veio refletida aqui na sua casa, né? Então preste mais atenção na sua casa, nas pessoas com quem você vive na sua casa, né? De uma forma mais alegre, né? Tirando o foco daquilo que aconteceu no passado e que porventura já possa ter sido, né, poderia ter sido já superado para alguns, tá? Como eu disse, se você ainda está numa energia aqui de luto para alguns, ok, faça o seu luto, mas entenda que esse luto em algum momento tem que terminar também, né? Como eu disse também, isso pode ser alguma coisa que acontece nesse ano e que traz alguma tristeza, né? Mas aqui não vem especificando do que se trata, tá? De toda forma, sempre que essa carta sai, ela pede essa mudança de foco, né? Ok? Viva a sua tristeza, viva o seu luto, mas saiba o momento de virar a chave também. Casa 5, me desculpa, casa 5 fala de alegrias, prazeres, diversão, criatividade, paqueras, e você vem aqui com 7 de espadas. 7 de espadas, sempre que vem numa leitura, é uma espécie de alerta. Ele tem o lado positivo, mas ele tem essa questão do alerta também. O lado positivo do 7 de espadas fala de nós sermos astutos, de nós não contarmos tudo para todo mundo, de nós comermos pelas beiradas, né? Aqui é um nível da paquera, pode até ter alguma questão interessante aqui, né? Isso aí de comer pelas beiradas. Enfim, pode ser. Agora sim, o 7 de espadas é uma energia que fala, é uma carta que fala muito de autossabotagem. E estamos numa casa que fala de alegrias, né? Então, um cuidado aqui para não se auto-sabotar no que toca aos temas dessa casa, tá? Alegrias, prazeres, diversão. Então, você pode ter momentos de alegria, de prazer e de diversão, mas porque, por exemplo, está focado em alguma coisa que aconteceu do passado que não foi bacana, então você não vive essas alegrias. Entende o que eu tô falando? Isso é uma autossabotagem também. Uma outra possibilidade de leitura dessa carta nessa casa, né? Porque aqui é uma casa de alegrias, de diversão, de prazeres, né? Aqui é você sabotar outras áreas da sua vida, por exemplo, por não estabelecer prioridades, né? Porque você pode ter aqui possibilidades de alegrias, de prazeres, de diversão, sair, festas. Ainda estamos nessa questão do isolamento, né? Mas é uma leitura anual, então, enfim. Do tipo, você tem outras coisas para fazer na sua vida que não são assim tão divertidas e cuidado com a autossabotagem nesse sentido, né?
você tem outras coisas para fazer que não são tão divertidas, que são mais de responsabilidade, e aí você pode se auto-sabotar justamente porque se deixa levar aqui pela questão da diversão. É uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de leitura aqui. Eu falei de autossabotagem, essa carta pode falar de sabotagem também. Então, cuidado aqui, não é para ficar desconfiando de todo mundo, cheio de paranoias, né? Não é isso. E isso também pode ser uma espécie de autossabotagem. Eu sei que eu tô falando essa palavra muitas vezes, né? O excesso de desconfiança, tá? No sentido de, as pessoas vão me lesar de alguma forma. Então eu tenho que desconfiar de todo mundo. Isso é muito paranoia, né? Seja esperto, seja astuto, mas não seja paranoico com relação às pessoas. É isso que eu quero dizer, tá? Ok, dando sequência. Casa 6, que fala de trabalho, que fala de cotidiano. Você vem com o Cavaleiro de Copas, o que é muito bom, uma energia emocional aqui de... Essa carta fala muito de... Essa carta veio no ano passado para vocês, me deu essa sensação agora. Eu ia falar aqui de romantismo e aí me veio assim, gente, parece que eu já falei isso. E eu acho que foi para vocês, não tenho tanta certeza assim. Romantismo, né? E o que é ser romântico aqui com relação a questões de trabalho? É uma energia de sonho, né? Sonhar, acreditar, né? Acreditar que algo pode dar certo, acreditar que, sei lá, né? Que eu posso mudar o mundo, sabe? Uma energia romântica, uma energia sonhadora. E não é ruim de forma alguma, tá? Eu acredito muito que o sonho, e eu tô falando aqui de sonhar acordado, né? Eu acredito que é importante sim, tá? Essa carta de copas aqui também mostra vocês gostando daquilo que vocês estão fazendo, né? Para aqueles que já têm um trabalho. Para aqueles que não têm, essa carta aqui tá favorável, tá? Tá bem favorável. Esse cavaleiro trazendo uma taça aqui pode ser muito bem uma pessoa trazendo uma proposta, por exemplo. É claro que vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Mas está favorável sim. Os cavaleiros, de uma forma geral, são energias de movimento, então mostra movimentação aqui no cotidiano, de uma forma geral, no trabalho, e é uma movimentação com a energia do naipe de copas, sentimentos, emoções. Então tá bem bacana, tá? Tá bem legal. Aqui vocês gostando do trabalho, vocês gostando das pessoas com as quais vocês lidam, vocês, e vice-versa também, né? As pessoas gostando de vocês, do seu trabalho, tá? Então vocês, numa energia aqui de lua de mel com o trabalho, vamos dizer assim, para a maioria pelo menos, né? Tá bacana. Casa 7, que fala de relacionamentos mais sólidos, né? Porque lembra que eu falei aqui na casa 5 de paqueras. E aqui veio até uma mensagem interessante que era que eu falei assim: do comer pelas beiradas, né? Isso pode ser você na paquera ou a outra pessoa, né? Alguém que come pelas beiradas, que vai chegando de mansinho, como quem não quer nada, né? Agora aqui, ó, na casa 7, que fala de relacionamentos mais sólidos, namoro, noivado, casamento, vem a roda da fortuna falando de mudanças, né? E mudanças, simplesmente, tá? A roda da fortuna é um arcano maior, né? Ela não tá falando aqui de uma mudança ruim ou de uma mudança boa, não. Ela tá falando de uma mudança, a princípio, né?
quando eu fizer os cruzamentos, parece que tem uma coisa positiva aqui, bem positiva, né? Mas assim, vamos lá, até para quem tá solteiro, né? Como essa carta aqui fala de mudança, isso aqui pode significar uma mudança no sentido de estou solteiro agora, mas no ano de 2021 vou estar num relacionamento, num namoro, né? Para quem já está num relacionamento, essa mudança pode querer dizer muita coisa. Como as cartas com as quais ela vai cruzar são cartas positivas, acredito que as mudanças aqui sejam positivas, do tipo, eu tô namorando, agora eu vou ficar noivo, né? Ou eu tô ficando, agora eu vou namorar. Tô noivo, agora eu vou me casar, né? Outros tipos de mudança, mudanças dentro da própria relação ou simplesmente movimentação, porque a roda da fortuna fala de movimento, né? Então, sabe, sair da rotina, fazer alguma coisa diferente, movimentos e mudanças dentro da própria relação, ok? Como eu disse, as cartas com as quais a roda da fortuna vai cruzar são positivas. Cruza com o As de Paus, cruza com o Cavaleiro de Copas. Aqui, realmente, para quem tá solteiro, tá bem legal, né? Porque o As de Paus mostra aqui um novo começo e tem aqui o entusiasmo do As de Paus, que é bem um símbolo fálico, né? Tem um entusiasmo aqui, uma paixão, uma vontade, um entusiasmo. E cruza com o Cavaleiro de Copas, que é uma energia mais emocional, mais romântica, né? Então tem a energia aqui da atração, mas também tem a energia, né, do coração aqui. Tá bem legal, né? E a mesma coisa a gente pode falar para os casais também, né? Uma renovação, uma mudança aqui, trazendo uma nova fase, um as, tá? Uma nova fase dentro da relação. E tá ótimo, né? Energia de paixão, energia de romance, movimentação, tá ótimo, viu? Casa 8, que fala de transformações. O que é que vai se transformar na vida de vocês no ano de 2021? Vem aqui um 10 de ouros. Vamos lá. Para alguns isso tem a ver com alguma coisa na família, que vai sofrer alguma transformação. Casa 8 tá me chamando muita atenção, já vou falar de cara, tá? Casa 8 é uma casa que pode falar de ganhos inesperados, né? Ganhos que podem vir da justiça, por exemplo, sabe? Dinheiro inesperado, não é o dinheiro que vem do trabalho. Casa 5 tem mais a ver com dinheiro que vem do trabalho, ou dinheiro que você recebe ali todo mês, né? Vamos supor que você tenha um imóvel, né, de propriedade sua e você aluga esse imóvel, então você recebe aquele dinheiro todo mês, ok? Casa 8 tem mais a ver, quando a gente fala de ganho inesperado, né, de ganhos de outras fontes, tá? E aqui vem esse 10 de ouros, seguido dessa roda da fortuna. Então aqui para alguns realmente pode haver algum ganho de dinheiro que não tem a ver com trabalho, tá? Existe essa possibilidade. Enfim, é claro que isso, né, mais uma vez, é uma leitura geral, né? Abraço o que for seu, o que não for seu, descarta. Agora, lembrando que é uma leitura anual, nem tudo faz sentido num primeiro momento, mas pode vir a fazer sentido em algum momento do ano, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, assista a leitura agora, assista essa leitura no meio do ano, assista essa leitura no final do ano, porque algumas mensagens realmente só vão fazendo sentido com o tempo, tá? Eu falei de família aqui também, porque o 10 de ouros é uma carta que é muito ligada à família, então alguma transformação que tem a ver com família, enfim, ou realmente alguma coisa de dinheiro. Esse 10 de ouros tá cruzando aqui com o 5 de paus e o 7 de espadas, né? Uma energia de disputa. Cuidado aqui com questões de desonestidade, não estou falando que é da sua parte, coloca a mão na consciência, né? Mas pode ser da parte de outras pessoas, né? Pessoas querendo, de alguma forma,
Não sei, não posso dizer aqui se é consciente ou inconscientemente, mas, né, pode haver aqui uma energia de pessoas que podem acabar te lesando de alguma forma. Então aqui fica esse alerta, tá? O 10 de ouros isoladamente considerado aqui na casa da transformação me parece positivo, mas eu falei desse alerta porque ele está cruzando com cartas aqui que não são tão positivas assim, né? Energia de luta, energia de disputa, energia de concorrência, energia de sabotagem. Então, um alerta aqui nesse sentido, tá? Bom, casa 9, mais um 5, hein? 3 5. Lembra que eu falei que as cartas de número 5 têm a ver com crenças limitantes, né? Bom, casa 5 veio aqui numa casa que tem a ver com espiritualidade. O 5 de espadas é uma carta que tem muitas nuvens, então pode haver aqui uma espécie de bloqueio mental, espadas, no que toca, por exemplo, a alguma... Por exemplo, vocês são, né, os signos de água, de uma forma geral, são signos que têm uma intuição, né, forte. Agora aqui vocês podem acabar bloqueando essa intuição por conta dessa energia mental, né? O 5 de espadas pode falar de um certo desdém, de uma certa descrença. Lembrando que o 5 de espadas, já estava esquecendo, ó. O 5 de espadas veio lá no tarô do Osho também. Essa carta é a mesma, só porque são tarôs diferentes, tá? 2 vezes. É uma carta de orgulho, é uma carta de desdém, é uma carta de teimosia, enfim. E nesse tarô tem essas nuvens, né? Então mostra aqui um bloqueio, né? Então vocês poderiam receber mais intuições se vocês fossem mais abertos, né? Porque é uma energia mental, a energia mental, racional, nós podemos mudar os nossos pensamentos, nós podemos controlar os nossos pensamentos, né? Até certo ponto, enfim. Nem sempre a gente consegue, né? Não à toa temos aqui um 5 de espadas. Mas, enfim, com um certo treino a gente consegue sim, tá? Cuidado para não entrar numa aqui de eu não consigo, eu não vou ser vencedor nessa questão, seja lá o que for, né? Autossabotagem mais uma vez, apenas cuidado aqui, tá? Tô falando isso porque quando a gente tá numa energia muito mental, né, e não é a carta de espadas mais positiva aqui, nós acabamos bloqueando, né, aquilo que a gente poderia receber, inclusive a um nível espiritual. Mensagens, sinais, né, perceber os sinais. Isso para alguns, tá? 5 de espadas cruza aqui com 6 de ouros. E aí me veio aquela questão da comparação lá do Osho, né? O que que cada um tá recebendo aqui? O que que é que eu tô recebendo do fulano? O que que é que... será que é justo? Será que eu tô recebendo o mesmo tanto que o outro? Será que dentro dessa relação eu tô dando mais e tô recebendo menos, ou vice-versa? Tem um questionamento aqui nesse sentido, né? Olhando essas duas cartas em conjunto. E aqui eu já nem tô falando tanto da questão espiritual. Olhando essas duas cartas em conjunto, tem aqui esse questionamento, essa comparação, né? Essa comparação do que é que cada qual está recebendo aqui numa relação. Seja uma relação amorosa, seja uma relação
material, de trabalho. Ok, vocês se questionarem, mas se questionar e ficar na energia do 5 de espadas não vai resolver nada, né? Se questionar e ficar apenas se lamentando também não vai adiantar nada, porque aqui é como se fosse uma espécie de vitimização, né? Nossa, eu tô recebendo menos do que o fulano, eu tô, sabe? Então não se vitimizem, né? Mais uma vez, as cartas de número 5 são ligadas ao nosso eu inferior, ao nosso ego, a essa parte nossa que é limitada, né? Que tem limitações. Então, estamos numa casa que fala de espiritualidade. Conectem-se com a centelha. Vocês abriram a leitura com um as de paus, né? Com essa parte, conectem-se com essa parte de vocês que é maior, né? Que é mais sábia, que é ilimitada, né? Bom, é isso. Não se deixem contaminar aqui por essas espadas do 5 de espadas, por essas nuvens, né? Por esses tormentos, por essas comparações. Casa 10, o que é que vai trazer realização para vocês nesse ano de 2021? O desapego. O desapego. E mais uma vez é interessante aqui o cruzamento, né? Porque lembra que eu falei que esse 5 de copas, ele pede uma mudança de foco. Ele me remete ao passado, a alguma coisa que aconteceu no passado que não foi boa, né? Que te deixou triste, que te deixou ou triste ou magoado, alguma coisa nesse sentido, mas que essa carta pede a mudança, né? Faça o seu luto até certo ponto e chega o momento da mudança. É o momento da mudança, tá? O 8 de copas é uma carta de desapego. E esse 8 de copas veio numa casa que fala de realização, então, assim, porque essas duas cartas, elas têm um ar mais tristonho, né? O 8 de copas é uma carta mais noturna, né? Mas elas vêm falando dessa mudança, tá? Vocês já abrem a leitura com uma energia nova, né? Tem coisa nova aqui, mas para o novo entrar na nossa vida, a gente tem que se desapegar do velho, né? Enfim, desapego aqui vem como realização, tá? Esse 8 de copas é uma carta que fala de uma certa introspecção, é uma carta profunda, né? Aqui mostra um personagem seguindo em frente, né? Deixando essas taças para trás. Tem aqui a lua, que é um símbolo, né? Ligado ao inconsciente. E eu gosto muito do 8 de copas no tarô mitológico, onde o personagem da carta está descendo as escadas, né? Essa descida das escadas representa essa descida aos porões do inconsciente, tá? A próxima carta também vai falar do inconsciente, ó, daqui a pouco. Então tem uma questão de introspecção aqui, de autoconhecimento, né? Porque quando nós mergulhamos muito profundamente em nós mesmos, estamos fazendo um movimento de autoconhecimento, né? De toda forma, além disso, né, o principal significado do 8 de copas é realmente o desapego, tá? E tá aqui na casa da realização. Então, para vocês se realizarem, se sentirem realizados em 2021, tem alguma coisa aqui, alguma coisa, alguém, algo, enfim, que vocês precisam se desapegar, tá? Casa 11, aqui, né, olhando as duas cartas em conjunto, como eu disse, aqui a sacerdotisa é uma carta também ligada muito ao inconsciente,
Tem a lua aqui, muito representada na carta da sacerdotisa. A sacerdotisa fala muito de intuição, né? Então, duas cartas aqui que tem a questão da lua, da intuição, tá? E elas estão logo a seguir dessa carta de espadas que veio aqui na casa da espiritualidade, é onde deveria vir uma sacerdotisa, né? Mas isso quer dizer, como eu disse lá no começo, né? Às vezes vem alguma carta menos positiva na leitura e eu falo, olha, isso é só o começo da leitura, tem muita água para rolar aqui ainda, né? Eu não fiz cruzamento, né? O 8 de copas cruza com o 6 de ouros, falando dessa análise, né? Essa análise, essa pesar na balança aqui, o que é que vale a pena manter ou não na sua vida, até para você fazer esse desapego, né? Onde vale a pena eu investir, o que é que eu tô recebendo, o que é que eu não tô, enfim. Uma análise, tá? Não é, mais uma vez, não é paranoia, é uma análise. E se desapegar de coisas, de pessoas, de situações que não te fazem bem, tá? Que já era, ó, essa carta me dá uma sensação de que isso já era para ter acontecido. Esse desapego já era para ter acontecido. Vocês aqui estão apegados, né? Tanto que a carta, né, fala de desapego, tá? Essa aqui. Bom, agora sim, né? Sacerdotisa na casa 11. Então, essas duas cartas vêm falando de introspecção e intuição, muito forte. Agora, a sacerdotisa na casa 11. Casa 11 é uma casa que a leitura ela já é anual, né, para o ano de 2021, e a casa 11 ainda projeta as coisas um pouco mais para frente, ou seja, para além do ano de 2021. Aí sim mostra vocês totalmente conectados, porque isso aqui é um arcano maior, né? Lembra que lá no começo da leitura eu falei, o As de Paus é uma carta que fala também da nossa centelha divina, né? Uma conexão espiritual. Só que aqui na casa espiritual veio essa carta cheia de nuvens, né? Vocês têm um trabalhinho para fazer aqui, né? Um trabalhinho de casa, vamos dizer assim. Agora, para o outro ano de 2022, aí sim, né? Vocês aqui completamente conectados à intuição. Ouvindo a intuição, né? Porque não é que vocês deixaram de ter intuição, mas aqui é como se vocês não estivessem ouvindo. Uma carta muito cheia de nuvens, né? Agora sim, é uma leitura geral, é claro. E outra coisa, a leitura traz dicas, né? Se vocês, quando vocês perceberem que vocês estão bloqueando com a energia mental aqui, essa questão da intuição, vocês, como eu disse, podem mudar, né? A leitura traz dicas, não quer dizer que essa energia da intuição vai chegar só no outro ano, é isso que eu quero dizer, tá? Mas no outro ano vocês já vão estar muito mais preparados, sacerdotisa. Arcano maior. A casa 11 é uma casa que fala de amizades, grupos também. E aí vem essa sacerdotisa que é uma carta mais de recolhimento, mais de introspecção. Então pode ser aqui que vocês prefiram o silêncio, prefiram se desconectar de alguns grupos ou de algumas pessoas específicas, né? Preferir algo mais tranquilo, vamos dizer assim. Sair aqui, ó, de uma confusão de pessoas, né? A sacerdotisa cruza com o 5 de espadas e com o 7 de espadas. Sair aqui de uma confusão de pessoas, né? Ser esperto, ser astuto. Essas duas cartas falam muito de nós não... As duas cartas falam disso, da gente não contar tudo para todo mundo, tá? Não conta tudo para todo mundo, seus projetos, as suas realizações, seja o que for, né? Façam silêncio. O silêncio aqui, tanto o silêncio interno, né, meditativo, mas também o silêncio externo, no sentido de não entrar em confusões, não contar tudo para todo mundo, se distanciar de algumas pessoas ou de alguns grupos, tá?
se distanciar aqui, ó, de uma confusão de gente ao seu redor, tá? Casa 12, que fala do seu inconsciente, a leitura toda já, né? Uma leitura de tarô já fala, já é toda ligada ao inconsciente, mas enfim, a casa 12 é específica e que fala do inconsciente, vem aqui um as de copas e chama a atenção que a leitura começa com o as e termina com o as, né? Os ases, como eu disse, falam de novos inícios, uma nova energia, um novo início, enfim. Vocês já estão com essa vibração inconsciente, né? Então, e me parece que consciente também. Essa carta é uma carta de abundância em todos os níveis, né? Porque é uma carta de copas, fala de emoções, de sentimentos, mas abundância que eu tô falando em todos os níveis, até porque lá no tarô do Osho você veio com cartas maravilhosas ao nível material, né? 9 de ouros e o rei de ouros, que aqui chama-se abundância. Essa água que jorra aqui dessa taça, ela é ininterrupta, ela é infinita, né? Por isso que eu tô falando de abundância aqui. É a abundância de amor, é a abundância de paz, é a abundância de saúde, é a abundância de dinheiro também, enfim, de tudo. Quando a gente fala de abundância, é de tudo. E quando eu falo de abundância, não confundir com uma grande quantidade de coisas, né? Abundância é ter tudo aquilo que se precisa no momento que se precisa, tá? Paz, né? Me chama a atenção aqui a pomba, paz, porque aqui nessas cartas de número 5 e o 5 de espadas veio 2 vezes, falta um pouco de paz, tá? Mas essa energia já tá aqui no inconsciente, né? Então, quando algo que está no nosso inconsciente, em algum momento pode brotar, pode vir à tona, né? A gente tem que querer também, né? Mas está aqui, uma energia de paz. Uma nova energia amorosa também, é uma carta de copas. Para alguns isso aqui é um novo início no amor, ou para aqueles que têm um relacionamento, uma nova fase no amor, né? Mais uma vez, né, essa carta que cruza com esse cavaleiro de copas, falando de romance, falando de você gostando daquilo que você está fazendo, né? O romance aqui tanto no sentido do sonho, né, do trabalho, já que está cruzando aqui com a casa 6, quanto no sentido amoroso também, porque aqui eu tô olhando as cartas, né, não necessariamente as casas onde elas estão. As de copas com o cavaleiro de copas, realmente aqui um novo início amoroso para alguns. E com o as de paus, que foi bem aquilo que eu falei, né? A energia do fogo, falando da paixão, da atração, mas também a energia da água, falando dos sentimentos e das emoções, tá? Bem legal, bem bacana. Vamos finalizar a leitura com a mandala? Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui aqueles 5, né? Os 5 aqui merecem... Eu ia falar que merecem atenção, mas não, é justamente o contrário, né? É justamente tirar o foco do número 5, dessas cartas de número 5 do tarô. Câncer 2021. Carta número 6, quem quiser printar essa tela para olhar essa carta de vez em quando, as mandalas emitem uma energia, uma vibração que podem ajudar de alguma forma, tá? Vou ler a mensagem, vamos lá. Carta número 6, mandala número 6. O sexto caminho.
Este caminho significa equilíbrio. Ele simboliza o momento em que a limpeza feita no estágio anterior facilita a harmonia interior. O sexto caminho ativa a multiplicação das influências divinas, que são aproveitadas ao máximo. A luz divina penetra tudo e toda semente frutifica. A harmonia gerada neste ponto é de qualidade superior e faz o buscador sentir em seu coração aquilo que é representado pelo amor de Cristo. A mandala do sexto caminho atua sobre o inconsciente, produzindo a capacidade de usar os potenciais da alma para o bem. A mandala 6 leva ao estado de consciência desperto, onde é possível fazer uso da experiência e realizar correções imediatas no rumo. Você fará uma avaliação e escolherá quais associações vibracionais deseja para si. O discernimento que existe neste ponto é chamado de consciência da diferenciação. Quando você tirar a mandala 6, este é o momento para sentir no seu corpo a energia plena do amor. Sua mente sentirá muito alívio se parar de ter pensamentos rancorosos ou vingativos. Assim, a sua conexão com Deus será mais espontânea. Essa frase aqui fez muito sentido diante daquele 5 de espadas que veio na casa 9, né? Que fala da espiritualidade, tá? Então, só mais uma vez. Sua mente sentirá muito alívio se parar de ter pensamentos rancorosos ou vingativos. Assim, a sua conexão com Deus será mais espontânea. Como oráculo, a mandala 6 traz as seguintes informações. Momento de ver frutificar. Só pegar uma carta aqui. Cadê? Tarô do Osho. Momento da colheita, né? Veio lá no tarô do Osho. Excelente fase para usufruir do amor, dando e recebendo. Se precisa trabalhar o perdão, esta é a hora certa de fazer isso. É preciso servir e doar. Aqui também o servir e doar me lembra o 6 de ouros que veio na casa 3. O 6 de ouros é uma carta de dar e receber, né? De ser generoso, generosa, mas também de saber receber e ser grato, grata, né? Aprender a dizer não faz parte das suas necessidades. Meditação para mandala 6. Inteligência de influência mediadora, semente frutificada. Em ti o semblante menor é visto, o amor do filho é manifesto. A compreensão dos mistérios do sacrifício chega e tem a sua dimensão esclarecida. Micael, Rafael e Malachim, vossa ajuda eu invoco. É isso. Cancerianos, terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Todo mês, né, para quem não conhece meu canal, todo mês eu faço as leituras para os signos, leituras mensais, tá? Tudo de bom para vocês nesse ano de 2021. Obrigada mais uma vez. Namastê.